vocês já estão aí de novo. Bom, bem-vindo a mais uma aula minha, né? Seja bem-vindo ao meu quarto de novo. Mas sai daí, pô. Vem pra cá. Deixa eu te trazer pra cá que fica mais fácil, né? A nossa aula de hoje ela é basicamente sobre cinemática. O que seria cinemática? Cinemática trata basicamente da análise do movimento. Como é que os objetos se movem? Para a cinemática, a gente tem que partir do princípio que a gente está trabalhando com a análise de um objeto. Esse objeto, ele é um móvel, pode ser chamado de duas coisas, certo? Uma partícula, ou ele é um corpo extenso. O que seria uma partícula? A partícula é todo aquele objeto cujas dimensões elas são desprezíveis. Imagina mais ou menos assim. Imagina não, vou te mostrar. Pera aí. Ou seja, para calcular a distância de um ponto a outro, não precisa necessariamente a gente saber que objeto é esse. Outra coisa que a gente tem que observar é a questão do referencial. Você só tem movimento ou um objeto só está parado ou só está em movimento de acordo com o referencial. Ele possui 3 descrições para ele. Bom, ele serve para descrever se um objeto está em movimento, descrever se um objeto está em repouso ou parado, descrever a trajetória desse objeto. O objeto está em movimento. O objeto está em movimento quando ele muda de posição de acordo com o referencial, tá? Tipo esse exemplo aí. Se você observar, o carro vermelho, tendo como referencial o outro carro, ele está em movimento, porque ele chega a se aproximar do carro. Para ver o movimento de um corpo, precisamos primeiro observar o referencial e verificar como é que está esse objeto em relação a ele. Só assim você vai conseguir dizer se ele está em movimento ou se ele está em repouso. Uma outra coisa importante é a trajetória. O que seria a trajetória? A trajetória é como descrevemos o movimento, ou seja, como é que a gente enxerga esse movimento. Esse movimento ele pode ser em linha reta ou ele pode ser em curva. Depende muito sempre do nosso referencial. Outra coisa bastante importante para ser analisada aqui a princípio é a nossa posição, que nós também chamamos ele de espaço. O que seria o espaço? Transformar o local onde o objeto se encontra em um valor numérico. Para que serve? Serve para localizar objetos no espaço. Você pode observar aí no exemplo, observar aí no vídeo, que tem uma placa no chão. Essas placas servem para localizar a quilometragem. Então você tem como saber onde você está no espaço pela localização, onde você tem o espaço transformado em número. A noção de movimento, porém, ela não é tão precisa, tá? Nós vamos trabalhar aqui com a velocidade média, que é basicamente formada por essa fórmula aqui. Nada mais é que para se calcular a velocidade média, você precisa saber qual é a tua posição inicial e qual é a tua posição final. E qual é o tempo que está marcando no início e qual é o tempo que está marcando no fim. Para que você consiga calcular essa variação. É isso, pessoal. A aula de hoje termina por aqui. Para que você faça a atividade, é só clicar no link aqui embaixo. Responda e me envie para que eu possa analisar se vocês realmente compreenderam o que eu passei hoje. Qualquer dúvida, é só falar comigo pelo WhatsApp. Falou, galera!